Bom dia a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária de dia 13 de agosto de 2026. Redação final. Projeto de resolução número 1965 de 2025, de autoria da deputada Sara Ponce, que concede título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Gardênia Cavalcante. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, projeto de lei número 3066 de 24, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Conscientização da Síndrome da Duplicação do Cromossomo 17. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela legalidade e saúde favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça favorável, saúde favorável, orçamento, finança, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Pobel, Renato Miranda, Fred Pacheco, Vitor Júnior e Alexandre Quinoploc. Em votação a emenda de plenário com parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 5178 de 2015, de autoria da deputada Lucinha, que altera a lei 10.392, de 24 de maio de 2024, para incluir a previsão de tratamento pós-cirúrgico para quem sofre de fissura labial. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela legalidade, de saúde favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Vitor Júnior e André Corrêa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeiro, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 2456 de 2026, de autoria do deputado Filipinho Raves, que concede o diploma Russell Philip Shelton ao pastor José Carlos de Oliveira Júnior. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução número 2535 de 26, de autoria do deputado Fred Pacheco, que concede o diploma Patrimônio Histórico, Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro ao escotismo do mar. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução 2640 de 26, de autoria da deputada Alana Lopes, que concede medalha de Tiradentes, respectivo diploma ao pastor Elias Alzeman. Parecer das Comissões de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução número 2641 de 26, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que concede a medalha de Tiradentes, respectivo diploma, ao doutor Cláudio Jacques Chambarian. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Antes, porém,
Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Não posso fazer nem declaração de voto, mas nos meus 24 anos de casa, hoje tivemos um recorde. Eu anotei, a sessão durou 4 minutos. Recorde para entrar no Guinness. Vai entrar no Guinness. No Guinness não entra, mas nos anais da LERJ entra. Entra, já entrou, já está lá. A pauta curta, fiz a leitura, ninguém discutiu, não teve discussão. Então, a gente... Plenário lotado, né, deputado? Lotado, lotado. Lotado comigo, deputado Luiz Paulo, deputada Lilian Berg, deputada Fabiane. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora presidente da ordem do dia, deputada tia Ju, senhoras deputadas presentes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV AERJ, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV AERJ. Outro recorde, senhora presidente, que a presença ao longo da ordem do dia eram de 3 deputadas para amenizar a minha solidão. Senão, a solidão teria sido muito maior. É mais um recorde. São, salvo erro de memória, 17 deputadas. Não sei se ainda o são, preciso recontar. Em 70. As deputadas ganharam de 3-1 dos homens, dos deputados. É um outro recorde no dia de hoje, além do tempo de sessão. Registrando também a presença do deputado Fred Pacheco. Bom, mas, senhora presidente, quinta-feira, 12 de agosto, é a última sessão antes do começo do período eleitoral, em domingo, 16 de agosto. Estamos todos nós ansiosos para saber qual será o resultado das urnas e, principalmente, qual será os nossos desempenhos na campanha e também nas urnas. Eu já me submeti, outro dia eu fiz essa conta, a 10 eleições e não vi nenhuma que não gere ansiedade. Mesmo aquelas que você tem certeza que vai perder. A gente sempre fica ali com uma luzinha de esperança, né? Mesmo aquelas que você tem certeza que vai perder. Mas é importantíssimo as eleições, exatamente para fortalecer a democracia e a soberania popular. Hoje, num país eivado de contradições, principalmente, mas não só, na área da segurança pública. Hoje, bem cedo, liguei a televisão num canal de notícias e que, para variar, 2 operações, uma no Brasil e outra no Rio de Janeiro. Operação de quê? Lavagem de dinheiro das bets.
bets, sites de apostas falsos, era um. E o outro, um caminhão de dinheiro não declarado para não pagar imposto. E, entre os investigados, eu vi na televisão, tinha lá um que São Paulo, tinha um palacete enorme, só faltava ter carro voador lá dentro da garagem. Mas é a tônica, onde essa insegurança pública, essa lavagem de dinheiro do crime se espalhou pela sociedade civil organizada e formal. De outro lado, queria até discutir essa questão em apoio ao deputado Carlos Mink, que são outro tipo de insegurança, que são os acidentes de helicópteros contínuos. Salvo registro e erro de memória, esse ano já foram 3. Um, na Barra da Tijuca, foi a colisão de 2 helicópteros. E, mais recentemente, esse que caiu no último final de semana, na vista chinesa, com 4 vítimas. E se a gente olhar para o Cristo Redentor, em dia não nublado, a gente vê um circuito constante de helicópteros. E muitos vêm para a orla da lagoa. Outros, porque lá tem um heliponto. Outros vão para o aeroporto de Jacarepaguá. E tem até mesmo aqui o Santos Dumont. E, evidentemente, passam por regiões altamente conurbadas. Este caiu na vista chinesa, mas podia ter caído em cima de residências. O turismo é importante? Mas mais importante que o turismo é a vida e a segurança das pessoas. Então, isso precisa de uma regulamentação muito dura. Muito dura. Porque a frequência está muito grande. A orla da lagoa, eu estou falando da lagoa que eu moro no Maitá, bem pertinho, e eu conheço, tem 2 helipontos, um do turismo e outro do governo do estado. Fora o barulho imenso no pouso e na decolagem. Né? E principalmente quando fico parado no ar. Né? E evidentemente que a gente olha para o céu em relação aos helicópteros, agora a gente tem receio. Porque nunca fica claro, no momento da queda, por que o helicóptero caiu. Eu fiquei me perguntando, tempo limpo, como é que 2 helicópteros podem se chocar? Né? Que tipo de imperícia existe para 2 helicópteros se chocarem? Então, precisa reunir os órgãos federais, a ANAC, os órgãos estaduais e os interesses municipais para dar um contorno muito mais correto para isso, que dê mais segurança para quem esteja andando de helicóptero e para quem está em terra também. Falei ao deputado Carlos Mink que ele fez uma campanha muito grande em relação ao ruído dos helicópteros e as suas rotas. Agora é realmente ser mais rígido, do ponto de vista de liberar esses voos. Definir rotas talvez mais seguras. Enfim, eu não sou um especialista em aviação,
mas como está, não pode ficar. Como está, não pode ficar. E eu verifico também que as ações institucionais são muito lentas, muito lentas. E aí fico na expectativa, qual será o próximo acidente? É uma lástima o que tem acontecido nessa área. Muito obrigado, senhora presidente. Sem som, agora sim. Obrigado, deputado. Passando agora a palavra para a nossa deputada, Fabiane Vasconcelos. Seja muito bem-vinda a essa casa. Eu sei que muitos já falaram isso com a deputada, mas é a minha primeira vez que lhe falo, então, enquanto presidente também, é muito bom termos mulheres nessa tribuna, é muito bom ter mulheres enquanto deputada, e me sinto muito honrada com a sua presença nessa representação, né, de todo o Médio Paraíba, principalmente de Vassouras, Valença e toda a nossa região lá, né? Eu que trabalho há mais de 25 anos, 22 anos em Volta Redonda, me sinto muito honrada de ter colegas também da nossa região, e que é muito bom a gente ter o Médio Paraíba e o Sul Fluminense juntos aí nas causas da saúde, porque nós somos cidades de interior e cidades satélites, mas merecemos representação, né? Eu venho pela saúde e a gente sabe muito bem o quanto é difícil a gente estar aqui nessa casa. Então, seja muito bem-vinda. A senhora tem 10 minutos para a sua oratória. Obrigada, presidente, pelas palavras, deputada, a todos aqui presentes. Me sinto muito honrada, agradecer mais uma vez a recepção de todos os colegas, de todos os colaboradores aqui da casa, né, as portas que vai se abrindo e a gente vai entendendo a nossa representação e a nossa necessidade aqui nessa Casa de Leis. Inicialmente, eu trago aqui à tona o que a gente está fazendo e o que a gente está construindo. Bom, eu começo com uma pergunta. Eu queria saber de vocês, começar fazendo uma pergunta pelo seguinte: quanto de dinheiro o Rio de Janeiro está enterrando todos os dias? Bom, vou fazendo uma explanação e falando para vocês o seguinte: eu estou falando diretamente com relação a lixo. A gente pensa, né, que normalmente falando de lixo, a gente está falando de uma coisa, né, que não tem valor. Mas a gente vem em defesa, através do nosso projeto de lei que nós entramos, e aí a gente tem aqui uma explanação mais detalhada e o que a gente está defendendo. Mas nem tudo aquilo que a gente descarta, a gente sabe que perdeu o seu valor. Às vezes, nós simplesmente não soubemos aproveitá-lo. E é isso que a gente está demonstrando. E os números do nosso estado é exatamente isso. O Rio de Janeiro gera aproximadamente 8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. São 8 milhões de toneladas, é isso que eu quero trazer para vocês, essa realidade. E desse total, aproximadamente, só 2,5 milhões de toneladas são materiais secos com alto potencial de reciclagem, que são os plásticos, papel, vidro e o metal. Material que poderia voltar para a nossa indústria, poderia voltar para a nossa economia, poderia gerar renda, mas que muitas das vezes acaba enterrado. Mas que muitas vezes, né, e um segundo número, também precisa nos incomodar com relação a isso. Apenas 1,5% de todo o nosso volume produzido no Estado é coletado por sistemas formais de coleta seletiva. Eu que venho do interior, né, uma coleta seletiva também ineficiente
e incapaz de estar ajudando a quem mais precisa e vive e precisa dessa renda. Bom, senhores, isso não é apenas um problema ambiental, é um problema também que a gente enxerga e determina que é de gestão. Um problema econômico e é principalmente um problema social. Porque enquanto nós enterramos milhões de toneladas de materiais que ainda possuem valor, existem trabalhadores nas ruas tentando retirar desse mesmo material o seu sustento de suas famílias. Estou falando diretamente com os catadores e catadoras de materiais recicláveis de todo o nosso estado do Rio de Janeiro. São homens e mulheres que muitas das vezes começam um dia sem saber o quanto vão conseguir ganhar. O trabalhador que atua de forma independente fica vulnerável ao preço daquele dia do ferro velho, ao volume que conseguiu recolher e às condições que se encontra nas ruas. Mas existe uma alternativa que pode mudar essa realidade. E aí a gente vai de encontro, né, com esse PL que nós entramos, já está tramitando na casa e a gente defende hoje aqui com muita honra. A organização em cooperativas. É muito importante a gente ter esse olhar atento e a gente vai precisar muito dos nossos pares em defender também e colocar adiante o que a gente defende e virar lei, e a gente está defendendo vocês, a categoria que chegou bem perto desse nosso mandato. Por que eu falo isso? Os catadores que estão cooperados, ele deixa de negociar sozinho, através das cooperativas, pode reunir esse volume, pode vender em maior escala, pode buscar contratos diretamente com as empresas e com o poder público, ganha força de negociação, ganha mais estabilidade. E, principalmente, ganha a possibilidade de transformar um trabalho extremamente vulnerável em uma atividade econômica mais estruturada. E é aqui que eu quero fazer essa discussão para uma realidade muito específica do nosso Estado. E eu quero trazer aqui a alusão para vocês. Estamos nos aproximando aí de setembro, sabemos aí que nós teremos o Rock in Rio na primeira quinzena de setembro desse ano, e eu trago essa lei e vai de encontro isso que eu estou falando. Esses catadores precisam ser incluídos nesses mega eventos, Réveillon, né, essas movimentações que nós temos na Orla, enfim, Barra da Tijuca, todas as regiões aqui da capital e também do nosso estado e com relação aos municípios. O Rio de Janeiro é uma potência, que a gente sabe na realização desses eventos. Nós recebemos esses shows, festivais, eventos esportivos e grandes celebrações que movimentam o turismo, o comércio, os serviços e milhões de reais. Está aí, né, o nosso carnaval sendo vendido mundialmente e é aí, com certeza, uma potência em gerar milhões e milhões de reais na nossa economia do nosso Estado. O que acontece com esse lixo depois que essa festa termina, minha gente? Esse lixo é enterrado. A estimativa que nós temos, que é de aproximadamente 5.000 toneladas de resíduos gerados anualmente pelos grandes e megas eventos do Estado do Rio de Janeiro. 5.000 toneladas, quero que vocês prestem atenção nisso. Agora imagine se esse material fosse 100% triado e direcionado para as cooperativas. As estimativas do impacto financeiro direto e aproximadamente de 18,5 milhões a 23,5 milhões por ano. Eu vou repetir esse número que precisa ser ouvido e para vocês ficarem atentos, 18,5 milhões a 23 milhões de reais. Nós estamos falando de uma promessa, nós não estamos falando de uma promessa abstrata, nós estamos falando de recurso na veia, nós estamos falando de recurso no comércio, nós estamos falando de recurso, né, nos autônomos, enfim. E quando desse valor chega a quem trabalha na ponta, o impacto, aí sim, a gente pode ter essa evidência maior. Considerando esse universo oficial da cooperativa, das parcerias da Conlurb na capital, a estimativa aponta um ganho adicional de aproximadamente 41 mil a 52 mil reais por ano por cada
cooperador cooperativado por cada catador. Isso representa entre R$ 3.400 a R$ 4.300 por mês para cada trabalhador. E aqui nós precisamos olhar para esse número não como uma estatística, precisamos olhar como uma transformação na vida de alguém. Pode significar uma conta de luz, um aluguel pago, pode significar a dignidade das pessoas, que é o que eu mais prezo, dignidade. O que eu prezo, principalmente nas minhas falas, nos meus mandatos anteriores, por onde eu ando, a dignidade de uma pessoa. O maior serviço social, o maior programa social que a gente pode apresentar para alguém é trazer a dignidade desse homem, dessa mulher, através de emprego. Emprego das suas mais diversas características. E aí a gente vem falando que, enterrando esse dinheiro, que seria reciclável, nós vamos continuar desperdiçando valor e vamos transformar desperdício agora, com esse PL sendo aprovado, em oportunidade. Bom, ser catador não é um favor, não é uma pessoa que a gente tem que discriminar na sociedade, a gente tem que mais fazer, sim, essa proteção. E é o seguinte, é uma escolha de gestão quem está à frente do nosso Estado. Podemos continuar permitindo que as toneladas de materiais recicláveis sejam enterradas, ou podemos criar, sim, um sistema que grandes eventos tenham responsabilidade sobre aquilo que produzem. Ou podemos também continuar deixando o catador dependendo do preço do ferro velho? Não é o nosso papel. A gente vai defender cada um deles. Eu acredito, sim, que o Rio de Janeiro tem condições de ser referência nessa atitude, porque o nosso Estado já é conhecido pela capacidade de realizar grandes eventos e trair aí investidores, principalmente na área do turismo. Bom, e aí a gente vem aqui mais para finalizar esse entendimento e trazer, uma explicação em cima do que a gente está falando. O fato é o seguinte: o lixo que nós enterramos hoje pode ser renda, então, que falta amanhã. Quando o valor que nós estamos deixando de ir para o aterro, quando nós poderíamos estar colocando esse dinheiro no bolso de quem trabalha. Eu não quero que o Rio de Janeiro apenas que produza grandes eventos, que a gente também é a favor, principalmente desse turismo sustentável. Eu quero um Rio de Janeiro que produza, deputada, presidente, grandes oportunidades. E se existe valor no que descartamos, esse valor precisa chegar também a quem todos os dias trabalha para recuperá-lo. Não podemos continuar enterrando dinheiro, enterrando valores. Precisamos reciclar materiais, precisamos reciclar oportunidades e, principalmente, precisamos transformar trabalho invisível em trabalho reconhecido, valorizando o que é digno. Então, eu faço aqui, presidente, a minha fala final, agradecer aí essa oportunidade que a gente defende, já está na casa tramitando, é uma das grandes ações aí que a gente chegou bem perto dessa categoria e a gente vai estar assim aqui defendendo. Na minha última fala agora, eu quero fazer aqui uma menção à 190 anos da nossa tradicional festa de Nossa Senhora da Glória, uma festa que tem aí o cunho de reunir famílias, de reunir pessoas, e ser, sim, um patrimônio religioso da minha cidade de Valença. Então, eu quero deixar aqui a todos vocês da casa, a todos os nobres deputados, um convite para quem não conhece, é uma das grandes festas daquela região, quiçá, eu posso dizer, uma festa de rua, uma festa tradicional, que coloca ali também na veia, no comércio local da minha cidade. Então, eu como uma religiosa, eu quero fazer menção aqui e deixar os meus agradecimentos a toda a organização da nossa
190 anos de festa de Nossa Senhora da Glória na cidade de Valença. Deixar aqui esse convite registrado e dar um alô aí para a minha cidade, que a gente vai estar aí comemorando, sim, o dia da nossa padroeira. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Fabiane, pela sua explanação. E termino, enquanto presidente, não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão no dia de hoje. Muito obrigada a todos os presentes e vamos aí em frente.